Por volta de 1/3 da população sofre da apneia do sono, né? 15% dessas pessoas recebem diagnóstico ao longo da vida, não realizando tratamentos que poderiam auxiliar na melhora da qualidade do sono e na qualidade de vida. Para entender melhor essa situação, a gente conversa agora com a ortodontista e presidente da Comissão de Odontologia do Sono do CRO Alagoas, a Lícia Ponciano, que está aqui com a gente. Doutora, bom dia, muito obrigado. O que é que pode ser considerado distúrbio do sono, para que a gente tenha uma ideia? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Gilvan, bom dia, Andréia, bom dia a todos que nos assistem. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar trazendo novamente esse assunto aqui na TV Gazeta, né? Então, a qualidade do sono é um assunto extremamente importante para a nossa população como um todo, né? E os distúrbios do sono são considerados aquelas alterações que acontecem durante um sono que deveria ter um ciclo normal, né? A evolução das fases de normalidade. A gente tem aí que por volta de 80 tipos de distúrbios do sono. Então, a gente vai conversar aqui sobre os principais tipos, né, que existem e que tem uma alta prevalência na população. Então, a gente tem aí a insônia, a apneia obstrutiva do sono, como os principais, o que tem uma prevalência mais alta na população e com consequências graves, né? E também hoje tem uma situação bastante frequente que vem aumentando, que é a privação do sono. Então, a população vem sendo submetida a essa privação do sono em função de demandas que tem no dia a dia, né? Sem essas funções sociais. Então, essas três situações são bastante comuns e a apneia obstrutiva do sono, como tem consequências muito graves, é o que a gente vai conversar um pouquinho mais também aqui hoje. Qual a participação do dentista nesse tratamento do distúrbio do sono? Bom, então, hoje a gente tem essa área, que é a odontologia do sono, né, uma área nova, mas que já vem sendo bastante estudada e tem já bastante conteúdo e formas de abordagem. O dentista é um importante profissional na identificação desses pacientes, né? Então, assim, como o Gilvan bem disse, 15% apenas da população que chega a um diagnóstico ao longo de toda a sua vida. Tendo uma prevalência de 1/3 da população, isso é uma quantidade muito pequena de pessoas que ficam sabendo que tem, e o dentista, por estar ali próximo ao seu paciente, muitas vezes, assim, inserindo uma pergunta da qualidade do sono, como é que aquele paciente dorme, ele ajuda a identificar esses pacientes e direcionar para o tratamento mais adequado, né? Então, assim, e o dentista também, além da identificação, a gente faz um tratamento mais aprofundado dentro da apneia obstrutiva do sono, com alguns recursos que a gente disponibiliza para aquele profissional que é especializado na área. Existem sinais, existem sintomas que a apneia do sono dá? Sim, que é fácil de identificar? Tem alguns sinais clássicos, né? O ronco já é um sinal de alerta bem importante que todos conseguem reconhecer, né? Durante a noite, aqueles engasgos, né, que a pessoa pode vir a ter, geralmente um cônjuge consegue manifestar relatar esses engasgos que acontecem. Um sono de qualidade, a fragmentação desse sono, às vezes acordar muitas vezes durante a noite, e durante o dia também tem vários sinais, como o cansaço, a sonolência diurna, a falta de memória. Então, todos esses são sinais que a gente já desperta esse alerta para poder buscar um profissional e fazer a identificação, um diagnóstico adequado. São vários, é multidisciplinar, né, esse trabalho, esse tratamento. Exatamente. Né? Então, assim, a identificação pode partir de qualquer profissional, né? Então, o dentista fazendo essa identificação deve ser direcionado para uma equipe de médicos para ver qual o melhor tratamento a ser realizado naquele paciente. Agora, sim, no caso do dentista, qual o tratamento? O que é adequado para esse paciente que ele detectou, que ele sabe que ele tem apneia do sono? Tendo feito esse diagnóstico de que se realmente existe uma apneia obstrutiva do sono, muitos pacientes já chegam encaminhados para o dentista pela equipe médica com o direcionamento para fazer um aparelho que é específico para o tratamento dessa apneia. Né, o ronco, a apneia, o dentista faz o tratamento dessas alterações. É um aparelho específico, como é que chama? Tem um nome. O nome dele é um aparelho intraoral para ronco e apneia, né? Então, ele tem a gente trouxe uma imagem desse aparelho que pode ser demonstrado aí, e ele é um aparelho que promove o avanço da mandíbula. Então, ele segura, o paciente vai usar para dormir, né? Então, ele promove o avanço dessa mandíbula, considerando que a apneia do sono é o relaxamento da musculatura e a língua, consequentemente, cai mandíbula, cai língua e ocorre uma obstrução da região de garganta. Então, o aparelho vem a fazer essa desobstrução mecânica. Ele avança, segura o paciente ali com o queixinho ali na frente, consequentemente, a língua também fica posicionada na região mais anteriorizada, entendendo que o ar penetra, então, nesse momento
ele consegue fazer uma respiração de forma mais adequada, impedindo que essas paradas respiratórias venham a acontecer durante a noite. Quando a gente fala em apneia, a gente lembra logo imediatamente de pessoas adultas, de pessoas idosas, pessoas maduras. Atinge as crianças também. Com certeza as crianças também estão propensas, pode acontecer com a criança também, e inclusive com a criança, se ela tem... a gente tem alguns tipos de apneias, né? Então, assim, para o dentista tratar, a gente parte de um diagnóstico de uma apneia leve, moderada ou grave. Isso aí depende da quantidade de paradas respiratórias que tem ao longo da noite. Então, se ela é leve, quando tem de 1 a 15 paradas, obstruções das vias aéreas, né? Então, para o adulto, que tem a partir de 5 paradas respiratórias, é considerado já uma apneia leve. Na criança, a partir de 1 parada respiratória já é considerada uma apneia leve e ela é tratada, deve ser investigada, deve ser direcionada para um otorrinolaringologista. Na criança, o tratamento também já é muito relacionado com a obstrução das vias aéreas, então a gente vai ter que ser analisado a amígdala, adenoide. Tem todo um procedimento que é um pouquinho diferente do adulto, mas que deve ser cuidado já a partir, teve identificação, criança roncou, criança baba no travesseiro, é respirador oral, já tem que ser investigada para ser cuidada. Seriam alguns sinais a serem observados. Exatamente. Então, esses sinais são bem clássicos, né? Assim, a forma que é abordado na criança é um pouquinho diferente. Os sinais da criança durante o dia já é um pouquinho diferente do adulto, porque ela se torna uma criança hiperativa, inquieta, com dificuldades na escola. Esses sinais, muitas vezes até acontece de algumas crianças serem tratadas, às vezes, até como um TDAH, né? Então, assim, tendo esse tipo comportamental, o ideal é que realmente essa criança seja avaliada pelo profissional especialista na área, um otorrino, um médico do sono, para poder ser tratada da melhor forma. A tecnologia tem ajudado nessa questão da apneia do sono? Com certeza. Hoje a gente trabalha com bastante tecnologia, né? Então, assim, a tecnologia é importante desde o exame do sono, que é aquela polissonografia, que é feita em laboratório do sono, né? E dentro de consultório, isso para diagnóstico da apneia. Tendo esse diagnóstico de laboratório da polissonografia no laboratório do sono, em consultório já está direcionado para fazer o tratamento. Nós temos também um recurso que nos ajuda na conduta do tratamento. Temos foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Então, a polissonografia tipo 4, em que tem um sensor que é colocado no dedo e a pessoa faz o exame na própria casa. Né? Essa é uma polissonografia de tipo 4. Então, essa tecnologia é extremamente importante para nós, dentistas, que estamos aqui fazendo controle desses aparelhos. Então, ela funciona tanto para a identificação daquele paciente que possa vir a ser apneico, quanto para calibração, ativação dos aparelhos que a gente faz uso no consultório odontológico. Então, a tecnologia da polissonografia nos ajuda bastante. A forma de executar esses aparelhos, hoje a gente usa o fluxo digital, que a gente chama. Então, assim, todo paciente vai ter um tratamento individualizado. Usamos scanners no consultório, em que a gente faz copia, né, o formato da arcada desse paciente, que é enviado para o laboratório, e individualizado vem esses aparelhos aí, que são o que a gente pôs aí na imagem, para ser colocado. E essa polissono também, que é a tecnologia que a gente utiliza em consultório, ela vai nos ajudar a mensurar se aquele tratamento que eu estou fazendo, fiz a calibração desse aparelho, se ele foi efetivo. Então, a gente realmente manda mais uma vez para o paciente fazer o exame em casa, e aí a gente vai ter a noção se realmente está sendo efetivo, se diminuiu a quantidade de apneias que está tendo, se não está roncando mais, e a gente consegue fazer um trabalho de qualidade aí para o nosso paciente. Temos uma pergunta de uma telespectadora, Luciene, se o bruxismo tem relação com a questão do sono? Com certeza, né? Assim, dentro da odontologia, as áreas que a gente trabalha, inclusive, são essas. Assim, o paciente que manifesta ronco, a apneia obstrutiva do sono e o bruxismo do sono, né? Então, assim, o bruxismo muitas vezes está associado à apneia do sono. Isso aí seria até uma forma a gente fala que uma manifestação para conseguir fazer aquele paciente despertar. O paciente teve uma apneia obstrutiva do sono. Ele tem uma forma do sistema nervoso central do nosso cérebro mandar um comando para que esse paciente volte a respirar. Muitas vezes pode acontecer de manifestar o bruxismo, né, que é o rangimento, aí o paciente desperta, tem aquele ronco, né, aquele susto que ele tem para voltar a respirar. Então, isso aí muitas vezes está associado, sim. Inclusive, até para a gente estabelecer tratamento, o paciente muitas vezes chega no paciente com bruxismo e quer que coloque uma placa para o bruxismo. Aquele paciente, se não for investigado o sono dele e colocado uma placa para bruxismo,
e tem uma apneia paralelamente, a apneia dele vai piorar, porque a tendência dessa placa para o bruxismo é escorregar um pouquinho mais essa mandíbula e ele obstruir mais a região de garganta. Então, essa investigação tem que ser feita paralelamente. Se ele tiver bruxismo associado à apneia do sono, a gente tem que fazer esse aparelho intraoral, que é o específico, que vai fazer tanto a proteção dental quanto o alívio também e o restabelecimento da respiração adequada desse paciente. Doutora Alicia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço Muito vocês obrigado. pela oportunidade e fico aqui à disposição. A gente tem essa comissão da odontologia do sono, foi criada em 2022 pela atual gestão do Conselho de Odontologia, e nós ficamos à disposição para esclarecer a população tudo sobre relacionado ao sono, né, que está aqui dentro da odontologia, e também orientar os profissionais que se incentivem, que estudem, busquem. Aqui em Alagoas a gente tem excelentes profissionais, não demandando que vá para centros maiores para poder fazer o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Verdade, muito obrigado mais uma vez. Eu que viu? agradeço. Obrigada, ótimo.